Professor Fábio, nós temos aí tantos lados interessantes, né, para examinar, mas foi uma iniciativa de um país como o Brasil que alterou significativamente a sua política externa, e também da Turquia, que vem alterando, né, posições que tinha bem pouco tempo atrás, para encontrar nessa declaração de Teherã um documento muito importante diante de uma ONU ainda muito resistente, muito fechada, né? Que comentários o senhor faria sobre isso? É interessante nós analisarmos essa questão, principalmente agora fazendo um ano depois da declaração, uma mudança de paradigma, de certa forma, que aconteceu no plano da política internacional pós 11 de setembro, que modificou uma tendência anterior. Nos anos 90, no período pós-Guerra Fria, havia toda uma expectativa de que o mundo multilateralizado seria mais democrático, com uma inclusão, né, de todos os países nas mesas de negociação, etc. O grande problema é que depois do 11 de setembro, me parece que foi retomada a ideia, né, que tinha sido trazida anteriormente, 10 anos antes, sobre um suposto choque de civilizações, ou seja, que haveria um grupo de países contrários a essa expectativa mundial de gerar um cenário mais democrático. Isso se revela muito, né, quando o presidente George Bush, o anterior presidente americano, cunhou a expressão eixo do mal para incluir países como Iraque, Irã, Coreia do Norte, de certa forma denegrindo no senso público a imagem desses países. E apesar de o governo do presidente Obama nos Estados Unidos ter tido, ser esperado, né, como uma mudança desse paradigma, nós vemos hoje, pelas notícias recentes, principalmente, né, pela questão da declaração pública de que foram usados meios de tortura, por exemplo, para conseguir as informações, para chegar até o alvo, Osama Bin Laden, e me parece que essa expectativa, digamos assim, de uma maior abertura democrática no cenário internacional está cada vez mais distante. Enfim, a tentativa do Brasil, até como um país emergente, e retomando o que o professor Doyle havia falado, parece como uma afronta aos países donos do status quo, digamos assim, que ainda que tenham um discurso democratizante, na prática me parece completamente diferente a forma de inserção internacional desses países e a sua relação com os outros países. Ainda, né, que os outros países estejam atuando com pelo menos a legitimidade jurídica que lhes é possível. Bom, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa. No próximo bloco nós vamos inverter aqui a lógica. Primeiramente os dois professores, o professor Hélio Doyle e o professor Fábio Duval, farão comentários e lançarão também indagações ou fraternalmente, cordialmente, digamos, desafios teóricos e políticos para que o embaixador possa também comentar. É o programa Contra a Corrente, que você está assistindo ao vivo, diretamente aqui da TV Cidade Livre, e logo após essa pequenina pausa, nós voltamos tratando do tema 1 ano da Declaração de Teherã. Voltamos já já. Você sabe o que é o Ministério Público Federal? O Ministério Público tem grande representação, um órgão independente que defende os direitos da nação. Sua meta é fiscalizar. A qualquer hora e em qualquer lugar.
situada em todo o Brasil, com o objetivo de nos defender da corrupção que hoje anda a mil. Quem não viu? Cabe a nós, pelo patrimônio público zelar, passar o certo adiante e o errado denunciar. Assim o Ministério Público, juntamente com o povo, luta e sonha por um Brasil melhor, por um Brasil novo. Conheça a história e a atuação do Ministério Público Federal. Entre em contato e agende uma visita. O Ministério Público Federal mais próximo de você. Estamos de volta com o programa Contra a Corrente, hoje tendo como tema 1 ano da Declaração de Teherã, aquela na qual Brasil, Turquia e Irã firmaram um acordo para o uso pacífico da energia nuclear, estabelecendo assim novos padrões, porque há grupos poderosos que têm o uso, o domínio da energia nuclear, aliás, já fizeram até uso bélico dessa energia nuclear e que não aceitam que outros países possam percorrer o caminho da exploração e do domínio científico para finalidades pacíficas desta mesma energia nuclear. Nós temos a participação do embaixador do Irã no Brasil, Dr. Mohsen Shatezadeh. Temos a presença do adido cultural do embaixador do Irã, Dr. Mehdi Zanjani. Também participam desse programa Contra a Corrente o professor Hélio Doyle, da Universidade de Brasília, da Faculdade de Comunicação, e o professor Fábio Amaro Duval, das Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Professor Hélio, suas reflexões e, caso queira, lançamento de desafios, ou para que o embaixador possa comentá-los, ou para estabelecermos um debate. Então. Bom, minha questão seria a seguinte: nós temos claramente hoje um conflito entre concepções de nação, concepções de países. Um argumento sempre utilizado pelos Estados Unidos e por seus aliados mais próximos, inclusive, vamos dizer assim, por seus aliados dentro das nações, é desqualificar aqueles países que não comungam totalmente com seus ideais, com argumentos tais quais falta de democracia, desrespeito aos direitos humanos, e nós temos visto que o Irã tem sido sempre acusado disso, inclusive dentro do Brasil, por questões vinculadas à democracia, a direitos humanos, a de que as eleições não são legítimas. Na verdade, nós sabemos que há sempre uma tentativa de impor um modelo ao mundo inteiro, que a gente sabe que naturalmente não funciona. Quer dizer, querem impor o mesmo modelo para a China, para a Rússia, para o Brasil, para os países africanos, como se a fórmula funcionasse em todo o mundo. Nós sabemos que isso não funciona, mas eu gostaria de ouvir o embaixador a respeito dessas questões que procuram desqualificar o país, desqualificar o Irã. Esse tema é interessante, antes que eu possa terminar a tradução, porque nós pudemos visitar há pouco tempo o Irã e constatamos um país com uma realidade que não é a de um país das trevas, como é apresentado pela mídia internacional, controlada pelos conglomerados transnacionais, e um país que realizou em 32 anos de revolução 10 eleições presidenciais e 30 eleições ao todo, livres com participação democrática. مطلب کاملا درستیه. ببینید کشورهای غربی، البته چند کشور غربی نه همشون،
و در رأس اونها آمریکا، اینها دنبال سلطه‌گری و زورگویی هستند. Questão importante e correta. Países ocidentais, eu não posso dizer todas, mas alguns países ocidentais, de certa forma, estão à procura de certa forma, impor a sua dominação sobre os países e, de certa forma, forçar outros países. Opressão, podemos chamar. حقوق بشر ابزاری است در دست اینها برای فشار بر مردم ستم کشیده و کشور مستقل. A questão de direitos humanos na mão desses países funciona como um instrumento de certa forma mais pressionar os países. شما نگاه بکنید در تمام دنیا هر جا دیکتاتوری وجود داشته در کنارش آمریکایی‌ها بودن که از او حمایت می‌کردن. Basta olhar para o mundo inteiro, em qualquer parte que nos encontramos ditadores, podemos dizer, atrás verificamos que, por exemplo, apoios pelos Estados در Unidos آمریکای também desses لاتین، regimes. در آسیا، Da América در Latina آفریقا، encontramos در situações na خاورمیانه، África, در na کشورهای Ásia, no Oriente Médio. هر جا جنایت، استعمار، آدمکشی بوده پای همین چند کشور سلطه‌گر غربی هست. Em qualquer parte do mundo que existiam as noções como genocídio, agressões, esse tipo de crimes, podemos chamar no modo geral, sempre nós encontramos vestígios da presença de esses alguns países ocidentais. آمریکایی‌ها فقط در عراق و افغانستان به بهانه 11 سپتامبر 1,200,000 نفر تا حالا افراد بیگناه رو کشتن. Por esse motivo, depois de atentados de 11 de setembro, somente os Estados Unidos da América, num país como o Iraque, até esse momento matou mais do que 1.200.000 pessoas. آمریکایی‌ها در زندان گوانتانامو بیشترین جنایت‌ها را علیه بشریت انجام میدن. E esses americanos nas prisões como Guantánamo, eles praticaram, por exemplo, pior crimes, podemos dizer, contra a humanidade. تاریخ آمریکا مشهون از جنایت علیه بشریت هست. اون نسل کشی که در میان سرخپوستای آمریکایی رو انداختن. E a história desse país também é cheio desses atos de violência e agressões contra a humanidade. Aquela história dos Estados Unidos da América contra, por exemplo, índios nesse país, eles mataram, massacraram. در زندان‌های آمریکا بیش از 1,200,000 نفر زندانی وجود داره. Nas prisões nos Estados Unidos da América se encontra mais de 1.200.000 prisioneiros. بنابراین آمریکایی‌ها نمیتونن معلم اخلاق باشن. کشورهای غربی زورگو هم که همراه اونها هستن نمیتونن معلم اخلاق باشن. E por isso que os americanos e esses países ocidentais não podem nos ensinar moralidade. هیچ کس در جهان ادعای اونها رو مبنی بر حقوق بشر باور نمیکنه، قبول نمیکنه. Ninguém acredita essas alegações da parte dos Estados Unidos da América sobre os direitos humanos em outros países. همه مردم آزادیخواه در جهان میدونن که این ژستی که آمریکایی‌ها و چند کشور زورگوی غربی میگن صرفاً برای فشار گذاشتن بر کشورهای مستقل و آزادیخواه است. Todo mundo sabe que esse gesto da parte dos Estados Unidos da América nessas questões de direitos humanos, de certa forma, é no sentido de pressionar os países independentes, países que querem ser soberanos, países que querem ter opiniões independentes.